amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nosso, meus amores! Antes de começar esse vídeo, aliás, esse é um vídeo de leitura coletiva, eu quero mostrar pra vocês essa blusa que eu tô, ó, do One Piece. Aí aqui tem o Zoro, ó. Bonito, né, pessoal? Eu comprei lá no Centrão. A hora que eu vi ela, eu falei, é minha. E é isso. A nossa leitura coletiva é desse lindão aqui, ó, que vocês já conhecem. Tá bom? E faz um tempinho que eu não pego, então eu não lembro exatamente onde a gente parou. Pessoal, pra quem tá acompanhando aí comigo, da última vez a gente parou na página 140, tá bom? Aonde a gente tava vendo aquele personagem, que é o Aines, se não me engano é assim que fala o nome dele, conversando com o sobrinho dele, né? Que eu falei que ele era controlador, que ele queria guerra a todo custo. O nosso marcador é esse, tá bom? E é isso. Vamos lá. Machio, eles concordaram em consertar a nave. O senhor disse. A voz do resgate se engasgou, com o franzir do lábio de seu tio. Leopold, uma parte de seu lado amigável havia desaparecido. Vamos conversar de homem para homem. Vai haver uma guerra contra a Fundação, esteja a nave consertada ou não. Aliás, muito em breve, já que ela está sendo consertada. A Fundação é a fonte de poder e de força. Toda a grandeza de Anacreon, todas as suas naves e cidades, e seu povo e comércio dependem das gotas e sobras de poder que a Fundação nos deu de má vontade. Eu me lembro do tempo, eu mesmo, em que as cidades de Anacreon eram aquecidas pelo calor do carvão e do óleo. Mas não pense nisso. Você não conseguiria conceber. Parece, o rei sugeriu tímido, que deveríamos ser gratos. Parece, assim, por cima, que a gente tinha que ter um pouco de gratidão, sabe? O que você acha? Tipo isso. Gratos? Pronto, ficou bravo agora. Ficou nervoso. Rugiu Enes. Gratos por eles nos darem restos magros enquanto mantêm lá, sabe lá o espaço, o que para si mesmos, e mantendo isso com o que propósito em mente? Ora, somente para que um dia possam governar a galáxia. Ele não tá tão errado, né, pessoal? Porque pelo que vocês conhecem, pelo que a gente leu junto aqui, o intuito é fazer eles serem a nova fundação, né? Então eles iam governar a galáxia de qualquer forma. Sua mão pousou no joelho do sobrinho e seus olhos se estreitaram. Leopold, você é rei de Anacreon. Seus filhos e os filhos dos seus filhos podem ser reis do universo, se você tiver o poder que a Fundação está escondendo de nós. Gente, eu gostaria de saber como é que ele tem tanta certeza que tem algum poder sendo escondido. Eu gostaria de saber, porque alguém tá infiltrado, alguma coisa assim lá na Fundação. Porque, gente, como é que ele sabe disso? Como é que ele tem acesso a essa informação, sabe? Não faz sentido pra mim. O senhor está certo. Os olhos de Leopold ganharam um brilho e ele se sentou ereto. Afinal de contas, que direito eles têm de manter isso para si mesmos? Não é justo, sabe? Anacreon conta para alguma coisa também. Sabe, você está começando a entender. E agora, meu rapaz, e se Smirno decidir atacar a Fundação por conta própria e assim ganhar todo o poder? Por quanto tempo você supõe que poderíamos escapar de nos tornar uma potência vassala? Por quanto tempo você manteria seu trono? Pelo espaço, é isso mesmo. Depois foi ficando empolgado. O senhor está absolutamente certo, sabe? Precisamos atacar primeiro. É simplesmente autodefesa. O sorriso de Welles aumentou ligeiramente. Além disso, um dia, no início do reinado de seu avô, Anacreon chegou realmente a estabelecer uma base militar no planeta da Fundação Terminus. Uma base de importância vital para a defesa nacional. Nós fomos forçados a abandonar essa base como resultado das maquinações do líder dessa fundação. Ele tá falando do Hardin. Com certeza. E do jeito que o Hardin é, o Welles deve odiar ele, porque o Hardin é meio debochado e ao mesmo tempo esperto. Um vira-latas astuto. Muito bom, gente. Um acadêmico sem uma gota de sangue nobre nas veias. Então o problema também é ele não ser nobre. Beleza, entendi. Você entende, Leopold? Seu avô foi humilhado por esse homem do povo. Eu me lembro dele. Ele não era muito mais velho que eu quando veio para Anacreon com um sorriso demoníaco e o cérebro diabólico.
Nossa, gente, ele tem muita raiva mesmo, né? E o poder dos outros 3 reinos atrás dele, combinado numa união covarde contra a grandeza de Anacreon. Leopold enrubesceu, e o brilho nos seus olhos aumentou. Por Seldon, se eu tivesse sido meu avô, teria lutado mesmo assim. Seldon? Harry Seldon? É dele que ele tá falando? Será que o Seldon colocou outras instituições para crescerem como fundação umas contra as outras? Gente, será que ele fez isso? Não, Leopold. Nós decidimos esperar, para retribuir o insulto no momento mais adequado. Essa havia sido a esperança de seu pai antes de sua morte precoce, que pudesse ter sido ele a... Ora, o Ellie se virou por um momento. Então, como se estivesse contendo as emoções. Ele era meu irmão, e você matou ele, né, amigo? Eu tô cheirando que você matou seu irmão, viu? Tenho certeza que ele tem algum dedinho, ele tem ali. Isso aí é arrependimento por ter feito cagada, né? Não conseguia manipular seu irmão, tá manipulando seu sobrinho. E, no entanto, se seu filho fosse... Sim, tio, não falharei. Já decidi. Parece bem apropriado que Anacreon destrua esse ninho de encrenqueiros, e isso imediatamente. Gente, como esse moleque é manipulável. Nossa. Nem desconfiou. Tio é parente, cara. Tem que se levar em conta, com certeza. Mas, nossa, desse jeito, ao pé da letra, tudo que o tio fala é lei, também não, né? Não, imediatamente não. Primeiro, precisamos esperar que os reparos do cruzador de batalha sejam finalizados. O mero fato de que estejam dispostos a fazer esses reparos prova que nos temem. Os tolos tentam nos acalmar, mas não nos desviaremos do nosso caminho, não é? E Leopold deu um soco na palma da mão. Nossa, ele já tá todo engajado ali. Primeiro ele não queria, agora ele quer totalmente. Não enquanto eu for rei de Anacreon. O lábio de Welly se contorceu ironicamente. Além disso, devemos esperar que Salvador Hardin chegue. Salvador não, desculpa, gente. Devemos esperar que Salvor Hardin chegue. Salvor Hardin? Os olhos do rei se arregalaram subitamente e o contorno juvenil de seu rosto, imberbe, perdeu as linhas quase duras nas quais havia sido comprimido. Sim, Leopold. O próprio líder da fundação está vindo para Anacreon em seu aniversário. Provavelmente para nos apaziguar com palavras doces, mas isso não irá ajudá-lo. Salvor Hardin? Foi um mero murmúrio. Wellis franziu a testa. Você está com medo do nome? É o mesmo Salvor Hardin em sua visita anterior. É o mesmo Salvor Hardin que, em sua visita anterior, esfregou nossos narizes na terra. Você não está esquecendo esse insulto mortal à casa real? E vindo de um homem do povo, da ralé. Que ralé o quê, meu filho? Eu sou do povo também. Tá me chamando de ralé? Tá maluco? Ele tá doido, gente. Ralé. Ralé é você, seu nojento. Um cara chato desse manipula o sobrinho, mata o irmão dele, que pra mim ele matou o irmão dele. Alguma coisa ele fez pro irmão dele morrer. Nossa, que horror. Cara que só quer guerra, nem sabe se ele tá certo. A gente sabe que ele tá certo. Mas se fosse um negócio que ele tivesse errado, ele nem verificou, nem averigou nada. Não, acho que não. Não vou me esquecer. Vamos retribuir, mas estou com um pouco de medo. Além de rei e bundão. Meu Deus. Meu Deus. O regente se levantou. Medo? De quê? De que, seu jovem? Ele se engasgou. Ia xingar o sobrinho. Não ia? Você não pode, que ele é rei. Seria meio que uma blasfêmia, sabe? Atacar a fundação, quero dizer... Ele fez uma pausa. Continue, Leopold disse confuso. Quer dizer, se realmente existisse um espírito galáctico, ele poderia não gostar disso. O senhor não acha? Ele tá falando das crenças. Uma boa estratégia também esse negócio das crenças, né? Não acho, foi a resposta dura. O Ellis tornou-se sentar e os lábios dele se retorceram num sorriso estranho. Num sorriso maldoso, né? Não é assim que eu vejo. Então você realmente se importa muito com o espírito galáctico, não? E no que dá deixar você solto. Você tem escutado muito Verisov, suponho. Ele me explicou muitas coisas. Sobre o espírito galáctico? Sim. Ora, seu moleque que nem saiu dos coeiros. Demorou, né, gente?
pra ele falar alguma coisa assim. Ele acredita nessa farsa ainda menos do que eu. E eu não acredito nem um pouco nisso. Quantas vezes eu já lhe disse que tudo isso é bobagem? Bem, sei disso, mas Verisopht diz... Verisopht que se dane. Isso tudo é bobagem. Fez um silêncio curto e rebelde, então Leopold disse. Mesmo assim, todos acreditam. Quero dizer, em toda essa conversa sobre o profeta Harry Seldon, e de como ele apontou a fundação para seguir seus mandamentos, para que pudesse haver um dia um retorno ao paraíso galáctico, e de como qualquer um que desobedecer aos seus mandamentos será destruído pela eternidade. Eles creem nisso. Já presidi festivais e tenho certeza de que eles acreditam. Gente, pelo que eu tô entendendo agora, o Hardin, ele colocou o Seldon como o Deus para essas pessoas. Ele não teve essa pachorra, essa coragem de fazer isso, né? Eu acho que ele teve, gente. Por isso que o nome do Seldon apareceu e eu fiquei tipo, nossa, será que o Seldon fundou outro? Não, olha o que o Hardin fez, gente. Por isso que o rapaz que foi visitar lá tava todo revoltado. Olha o que ele fez, gente. Não se brinca com a fé de ninguém, pessoal. Ainda mais você pegar uma pessoa normal e colocar essa pessoa normal como um Deus, entendeu? Sim, eles acreditam, mas nós não. E você pode agradecer por isso, pois, segundo essa bobagem, você é rei por direito divino. E é semidivino. Muito conveniente. Isso elimina todas as possibilidades de revolta e assegura absoluta obediência a tudo. E é por isso que você, Leopold, deve ter parte ativa em ordenar a guerra contra a Fundação. Eu sou apenas regente e bastante humano. Você é rei, e mais do que isso, semideus para eles. Mas suponho que não deve ser isso, afinal, o rei disse pensativo. E não é mesmo, veio a resposta irônica. Mas você é para todos, menos... Você é, para todos, menos para o povo da Fundação. Entendeu? Para todos, menos para o povo da Fundação. Assim que eles forem afastados, não haverá ninguém para lhe negar a divindade. Pense nisso. E depois disso, nós mesmos seremos capazes de operar as caixas de energia dos templos e das naves que voam sem homens e a comida sagrada que cura o câncer e todo o resto. Comida sagrada que cura o câncer é top, hein? É top. Meu Deus. Ai, ai. Verisopht disse que apenas os abençoados com o espírito galáctico poderiam... Ai, tá me doendo escutar toda essa mentira. Sim, Verisopht disse. Verisopht, ao lado de Salvor Hardin, é seu maior inimigo. Fique comigo, Leopold, e não se preocupe com eles. Juntos, nós recriaremos o Império. Não só o reino de Anacreon, mas um Império que compreenda cada um dos bilhões de sóis do Império. Isso não é melhor do que um paraíso galáctico que só fica nas palavras? Sim. A menina até gaguejou, coitado. Será que Verisopht pode prometer mais? Não. Muito bem. A voz do tio se tornou peremptória. Suponho que possamos considerar essa questão resolvida. Ele não esperou nenhuma resposta. Vá indo, desço mais tarde. E mais uma coisa, Leopold. O jovem rei se virou no limiar da porta. Ele sorria com tudo, menos os olhos. Nossa, que visão, hein? Que horror. Nossa. Tome cuidado nessas caçadas aos niaques, meu garoto. Desde o infeliz acidente com seu pai. Tenho tido os mais estranhos pressentimentos em relação a você de vez em quando. Na confusão com armas agulha enchendo o ar... Me perdi aqui, peraí. Enchendo o ar de dardos. Nunca se sabe. Você vai tomar cuidado. Você vai tomar cuidado, eu espero. E fará o que eu lhe disser sobre a Fundação, não fará? Gente, eu sinto isso aqui como uma ameaça. Sabia? Eu tô vendo essa frase dele como uma ameaça. Ele tá sendo ameaçador aqui. Ele não tá sendo cuidadoso. Esse sobrinho dele é muito inocente, não consegue ver que ele tem um leão do lado dele querendo matar ele também. Leopold regalou os olhos e abaixou a cabeça para não encarar os olhos do tio. Sim, certamente. Gente, cadê o... Como que eu posso dizer? Cadê o range desse cara? Cadê a braveza dele de falar assim, não, eu sou o rei, me respeita, não sei o quê, e de verdade, que nem ele tava fazendo antes, e não prender o tio por desacato, alguma coisa assim. Ah, não. Ótimo! Ele viu o sobrinho sair sem expressão no rosto e voltou à mesa.
e os pensamentos de Leopold, quando saiu, eram sombrios e ligeiramente amedrontados. Talvez fosse mesmo melhor derrotar a Fundação e ganhar o poder da qual eles falavam. Mas, depois, quando a guerra terminasse e ele estivesse seguro em seu trono, tinha se tornado agudamente consciente do fato de que o Elis e seus 2 filhos arrogantes eram, no momento, os próximos na linha de sucessão ao trono. Mas ele era o rei, e reis podiam ordenar que pessoas fossem executadas, mesmo que fossem tios e primos. Talvez a gente tenha alguma resposta dele aí, quem sabe, né? Ao lado do próprio Ser Mac, Lewis Bort era o mais ativo em atrair os elementos dissidentes que haviam se fundido no agora vociferante Partido da Ação. Mas ele não estivera na delegação que visitara Salvor Hardin. Havia quase 6 meses. Isso não se devia a nenhuma falta de reconhecimento por seus esforços, ao contrário. Ele tinha faltado porque estava no mundo capital de Anacreon na época. Ele o visitou como um cidadão comum. Não viu nenhum funcionário e não fez nada de importante. Ficou só observando os cantos obscuros do planeta atarefado e enfiava o nariz pequeno em todos os cantos empoeirados. Chegou em casa ao fim de um curto dia de inverno, que havia começado nublado e terminava com neve. Que legal, né? Eu nunca vi neve na minha vida, gente. Seria meu sonho. Isso aqui é o meu sonho. Vocês viram esse meme, a menina fala assim, isso aqui é meu sonho. Aí no outro vídeo ela fala, isso aqui também é meu sonho. E esse aqui também é meu sonho. Então, esse é meu sonho também, ver a neve pela primeira vez. Brincar na neve. Cadê? Eu me perdi. Tô parecendo uma Alanzoca. Me perdi. É porque sem óculos, gente, eu não enxergo. Até eu me encontrar vai um tempo. E em menos de 1 hora estava sentado na mesa octogonal da casa de Ser Mac. Suas primeiras palavras não foram calculadas para melhorar a atmosfera de uma reunião já consideravelmente deprimida pelo crepúsculo cheio de neve. Receio, disse ele, que nossa posição seja o que normalmente se chama em fraseologia melodramática de uma causa perdida. Você acha? Ser Mac disse mal-humorado. Já passou do tempo, Ser Mac. Não há espaço para nenhuma outra opinião. Armamentos, começou o Dr. Walton, de modo um tanto oficioso, mas Bort interrompeu-o na hora. Esqueça isso, a história é antiga. Seus olhos viajaram pelo círculo. Estou falando das pessoas. Admito que minha ideia original era que tentássemos fomentar uma rebelião palaciana, de alguma espécie para instalar como rei alguém mais favorável para a fundação. Era uma boa ideia, ainda é. A única falha pequena a respeito disso é que é impossível. O grande Salvor Hardin providenciou isso. Ser Mac disse amargo. Se você nos desse os detalhes, Bort. Detalhes? Não é nenhum. Não é tão simples. É toda essa maldita situação em Anacreon. É essa religião que a Fundação estabeleceu. Ela funciona. Ora, você precisa ver isso funcionar para entender a situação. Tudo o que você vê daqui é que temos uma grande escola dedicada ao treinamento de sacerdotes e que, ocasionalmente, um show especial é feito em algum canto obscuro da cidade para o benefício dos peregrinos. E isso é tudo. Toda a questão mal nos afeta de modo geral, mas, em Anacreon, Lentark amaciou o pequeno cavanhaque pontudo com o dedo e pigarreou. Fez assim. Tipo isso. Que tipo de religião é essa? Hardin sempre disse que era apenas uma bobagem para fazer com que eles aceitassem nossa ciência sem questionar. Você lembra, Ser Mac, que ele nos disse naquele dia? As explicações de Hardin, lembrou Ser Mac, não significavam toda vez um alarme, gente, não adianta. Toda vez um alarme, eu tiro, o celular põe de volta. Não é possível. Não é só o Leopold que não é respeitado, né? O meu celular não me respeita, eu sou a dona dele. As explicações de Hardin, lembrou Ser Mac, não significam muita coisa, no fim das contas. Mas que tipo de religião é essa, Bort? Bort parou para pensar por um instante. Eticamente ela é boa. Ela não difere muito das várias filosofias do Antigo Império. Altos padrões morais, esse negócio todo. Não há nada a reclamar sobre esse ponto de vista. A religião é uma das grandes influências civilizatórias da história. A esse respeito, ela preenche. Nós já sabemos, Ser Mac interrompeu impaciente. Vá logo ao que interessa.
Tá bravo ele, né? Tá bravo. Aqui está. Borch estava um pouco desconcertado, mas não demonstrou. A religião que a Fundação fomentou e incentivou, vejam vocês, é construída sob linhas estritamente autoritárias. Os sacerdotes têm controle exclusivo dos instrumentos da ciência que demos a Anacreon, mas eles aprenderam a lidar com essas ferramentas apenas empiricamente. Eles acreditam inteiramente nessa religião e no valor espiritual do poder com que lidam. Por exemplo, há 2 meses um idiota mexeu com a usina nuclear no templo Tesalequiano, um dos maiores. Ele contaminou a cidade, claro. Isso foi considerado vingança divina por todos, incluindo os sacerdotes. Eu me lembro, os jornais publicaram uma versão confusa da história na época, mas não entendo aonde você quer chegar. Então escute, disse Borch rígido. Os sacerdotes formam uma hierarquia, em cujo ápice está o rei, que é considerado uma espécie de deus menor. Ele é um monarca absoluto por direito divino, e as pessoas acreditam nele completamente, os sacerdotes também. Você não pode derrubar um rei assim. Agora você entende? Espere aí, disse o alto a essa altura. O que você quis dizer quando afirmou que Hardin fez tudo isso? Como ele entra nessa história? Bortô olhou para seu questionador com amargura. Aquele olhar de você é burro, mano, você é burro. A Fundação fomentou assiduamente essa ilusão. Nós colocamos todo o nosso apoio científico por trás da farsa. Não há um festival que o rei não presida cercado por uma aura radioativa brilhando por todo o corpo e se elevando como uma coroa sobre a cabeça. Qualquer um que toque nele sofre graves queimaduras. Ele pode ir de um lugar para o outro pelo ar em momentos cruciais, supostamente por inspirações do Espírito Divino. Ele preenche o templo com uma luz interna perolada com um gesto. Não tem fim a quantidade de truques bem simples que executamos para o benefício dele. Mas até mesmo os sacerdotes acreditam enquanto os realizam pessoalmente. Isso é péssimo, disse Cermak mordendo o lábio. É uma atitude péssima, né? Mentir para as pessoas. Mas ele fez isso para salvar a Fundação. Gente, toda essa explicação do rei flutuando e tal, e a resposta do Cermak que é péssima, neste exatito momentito estou grifando, tá? Pronto. Tenho vontade de chorar. Como a fonte no parque da prefeitura, disse Borch honestamente. Quando eu penso na chance que perdemos, considere a situação. Há 30 anos, quando Hardin salvou a fundação de Anacreon. Na época, o povo anacreoniano não tinha concepção real do fato de que o Império estava decaindo. Eles andavam resolvendo os próprios problemas desde a revolta zeoniana. Mas, mesmo depois que as comunicações foram interrompidas, e o avô pirata de Leopold se tornou rei, Nossa, ele era pirata, o avô do Leopold? Nossa! Cara, não imaginava isso. Pirata, geralmente a gente vê rei, a gente imagina toda uma linhagem ali, né? Pirata, que legal. Eles nunca perceberam que o Império havia perdido a cabeça. Se o Imperador tivesse tido a coragem de tentar, ele poderia ter tomado todo o controle novamente, com 2 cruzadores e a ajuda da revolta interna que certamente teria surgido. E nós poderíamos ter feito o mesmo. Mas não, Hardin estabeleceu a adoração religiosa ao monarca. Pessoalmente, eu não entendo por quê. O que exigiu saber já em Orze, subitamente? Verisoft faz? Houve um dia em que ele foi um acionista avançado. O que ele está fazendo lá? Ele está cego também? Não sei, Borch disse curto e grosso. Ele é o sumo sacerdote deles, até onde sei não faz nada, a não ser atuar como assessor dos sacerdotes em detalhes técnicos. É um testa de ferro. Diabos, um testa de ferro. A sala ficou em silêncio e todos os olhos se voltaram para Cermak. O mais jovem líder do partido mordia nervoso uma unha. Então disse em voz alta. Não é bom. Isso está me cheirando mal. Olhou ao redor e acrescentou mais energético. Hardin é tão idiota assim? Então? Parece que sim, Borch deu de ombros. Nunca. Há alguma coisa errada. Cortar nossas gargantas tão sem esperança exigiria uma estupidez colossal. Mais do que Hardin poderia ter se fosse um idiota, o que não é verdade.
Por um lado, estabelecer uma religião que erradicasse toda e qualquer chance de conflitos internos. Por outro lado, armar Anacreon com todas as armas de guerra, não entendo. A questão é um pouco obscura, admito, disse Bort. Mas os fatos estão aí. O que mais podemos pensar? O alto disse trêmulo. Traição direta. Ele está a soldo deles. Mas Cermak balançou a cabeça impacientemente. Também não vejo assim. Toda essa história é tão louca e sem sentido. Diga-me, Bort, você já ouviu falar em alguma coisa a respeito de um cruzador de batalha que a Fundação deveria estar consertando para a Marinha de Anacreon? Cruzador de batalha? Um antigo cruzador imperial. Não ouvi. Mas isso não quer dizer grande coisa. Os estaleiros navais são santuários religiosos, completamente invioláveis para o público leigo. Ninguém nunca ouviu nada a respeito da frota. Bem, rumores vazaram. Alguns membros do partido levantaram a questão no conselho. Hardin nunca negou, sabe? O porta-voz dele denunciou que havia gente alimentando rumores e deixou por isso mesmo. Poderia significar alguma coisa. É a mesma coisa do resto, disse Bort. Se for verdade, é absolutamente louco, mas não seria pior do que o resto. Suponho, disse Orsi, que Hardin não tenha nenhuma arma secreta esperando. Isso poderia... Sim, disse Cermak maliciosamente. Uma imensa armadilha que pulará em cima de nós no momento psicológico e assustará o velho Ennis. A fundação poderá até explodir em pedaços e poupar a si mesma da agonia do suspense se tiver de depender de qualquer arma secreta. Gente, se vocês não estão entendendo, esses personagens que estão discutindo foram os mesmos personagens que foram até a sala pessoal do Hardin. O Hardin recebeu e conversou com eles no nosso vídeo anterior. Tá. Deixa eu ver onde eu parei. Bem, disse Orsi, mudando rápido de assunto. A questão se resume a isso. Quanto tempo temos? Hein, Bort? Está certo. Essa é a questão, mas não olhe para mim, eu não sei. A imprensa de Anacreon nunca menciona a fundação. Neste momento, ela está ocupada apenas com as comemorações vindouras e mais nada. Leopold vai atingir a maioridade na semana que vem, sabem? Então temos meses, o Alto sorriu pela primeira vez naquela noite. Isso nos dá tempo. Estão planejando, hein? Isso nos dá tempo, uma vírgula. Isso nos dá tempo, uma vírgula. Bort explodiu impacientemente. O rei é um deus, eu estou lhes dizendo. Vocês supõem que ele precisa fazer uma campanha propagandística para pôr seu povo em modo de combate? Vocês acham que ele precisa nos acusar de agressão e recorrer ao emocionalismo barato? Quando chegar a hora do ataque, Leopold dará a ordem e as pessoas lutarão. Num estalo. Esse é um maldito sistema de lá. Não se questiona um deus. Ele pode dar a ordem amanhã, pelo que sei. Pense nisso. Tá certo, né? Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, e Cermak bateu a mão na mesa, ordenando silêncio, quando a porta da frente se abriu, e Levi Norrish entrou pisando duro. Ele subiu as escadas rapidamente, sem tirar o sobretudo, arrastando a neve. Olhem só! Ele gritou, jogando o jornal salpicado de neve em cima da mesa. Os visitransmissores também estão dando isso sem parar. O jornal se desenrolou e 5 cabeças se curvaram sobre ele. Cermak disse em voz baixa. Grande espaço, ele vai para Anacreon. Vai para Anacreon! Isso é traição! Tark gritou esganiçado, subitamente empolgado. Diabos me levem se o Alto não tiver razão. Ele nos vendeu e agora vai lá pegar o pagamento. Cermak havia se levantado. Agora não temos mais escolha. Eu vou pedir o impeachment de Hardin amanhã no conselho. E se isso falhar... golpe. A neve havia cessado, mas tinha recoberto totalmente o chão, e o carro terrestre aerodinâmico avançava pelas ruas desertas com um esforço cada vez maior. Acho que por causa da neve, né? A neve acaba se tornando um pouco densa. A luz cinzenta e enlameada da aurora incipiente era fria, não só no sentido poético, mas também de modo muito literal. E mesmo no estado então turbulento da política da fundação, ninguém fosse acionista ou pró-Hardin, estava com o espírito ardente o bastante para iniciar atividades nas ruas tão cedo. Yonli não gostava disso e seus resmungos foram começando a ficar audíveis. A coisa vai ficar feia, Hardin. Eles vão dizer que você saiu de fininho. Desde que digam o que quiserem. Preciso chegar a Anacreon e quero fazer isso sem problemas. Agora já chega ali.
Hardin se reclinou de volta à poltrona acolchoada e estremeceu de leve. Não estava frio ali, dentro do carro bem aquecido, mas havia algo de frígido no mundo coberto de neve, mesmo separado pelo vidro que o incomodava. Ele disse refletindo: um dia, quando tudo isso estiver resolvido, deveríamos trabalhar no condicionamento do clima de Terminus. Pode ser feito. Já eu, respondeu Lee, gostaria de ver algumas outras coisas feitas primeiro. Por exemplo, que tal condicionar o clima de Cermak? Uma cela bonita e seca, com 25 graus centígrados o ano inteiro seria perfeita. Gente, eu vou grifar isso. Será que você não quer condicionar o clima do Cermak, não? Muito bom. Ele é meio abusado, esse rapaz, ele é meio abusado, o Cermak. Acho que sabe de tudo e tal, mas... Não jogou nada, jogar um menino numa cela. Meu filho tá empolgado, vocês estão ouvindo? Ele tá que grita faz tempo já. Ó. E aí, eu realmente precisaria de guarda-costas, disse Hardin. E não só estes dois, indicou dois dos guarda-costas de Lee sentados na frente com o motorista, olhos duros nas ruas vazias, mãos prontas em suas armas atômicas. Você evidentemente quer fomentar uma guerra civil. Eu quero? Existem outros gravetos no fogo e não é preciso atiçá-los muito para queimar. Isso eu posso lhe dizer. Ele contou em um de seus dedos grossos. Cermak fez o diabo ontem no conselho da cidade e pediu um impeachment. Ele tinha todo o direito de fazer isso, Hardin respondeu tranquilo. Além do que, a moção foi derrotada por 202 a 184. Certamente, uma maioria de 22 quando tínhamos contado com no mínimo uns 60. Não negue, você sabia disso. Foi por pouco, admitiu Hardin. Está certo. E 2, após a votação, os 59 membros do Partido Acionista se levantaram e saíram das câmaras do Conselho, pisando duro. Hardin ficou em silêncio e Lee continuou. E 3, antes de partir, Cermak uivou que você era um traidor, que ia para Anacreon coletar seu pagamento, que a maioria da Câmara, ao se recusar a votar pelo impeachment, havia participado da traição e que o nome de seu partido não era acionista por nada. O que isso me parece? É um problema, suponho. Hardin sendo Hardin, né? É um problema, suponho. E agora você está saindo ao amanhecer como um criminoso. Você deve enfrentá-los, Hardin. E se tiver de fazer isso, declarar lei marcial pelo espaço. A violência é o último refúgio. Do incompetente. Besteira! Está certo, vamos ver. Agora, ouça-me com atenção, Lee. Há 30 anos, o cofre do tempo se abriu. E no 50º aniversário do começo da fundação, apareceu uma gravação de Harry Seldon para nos dar uma primeira ideia do que estava acontecendo. Eu me lembro, Lee assentiu nostálgico, com um meio sorriso. Foi o dia em que assumimos o governo. Isso mesmo. Foi o começo de nossa primeira grande crise. Essa é a nossa segunda, e daqui a 3 semanas será o aniversário de 80 anos do início da fundação. Isso significa algo para você? Quer dizer que ele está vindo novamente? Não acabei. Seldon nunca disse nada sobre retornar, você entende, mas isso tem a ver com seu plano como um todo. Ele sempre deu o melhor de si para evitar que tivéssemos algum conhecimento prévio. Também não há nenhuma maneira de dizer se o computador foi ajustado para evitar aberturas posteriores se desmontássemos o cofre. Ele provavelmente se destruirá se tentarmos isso. Estive lá em todos os aniversários desde sua primeira aparição, caso acontecesse algo. Mas ele nunca apareceu. Mas essa é a primeira vez, desde então, que realmente há uma crise acontecendo. Então ele aparecerá. Talvez, não sei. Mas esta é a questão. Na sessão de hoje do Conselho, logo depois que você anunciar que partir para Anacreon, também irá anunciar oficialmente que no próximo dia 14 de março haverá outra gravação de Harry Seldon, contendo uma mensagem da maior importância em relação à crise recém-concluída com sucesso. Isso é muito importante, Lee. Não acrescente mais nada, não importa quantas perguntas lhe façam. Lee ficou olhando fixo para ele. Será que vão acreditar? Não importa, vão ficar confusos e é tudo o que eu quero. Entre ficar se perguntando se isso é verdade e o que eu quero dizer com isso se não for, eles decidirão adiar qualquer ação até depois do dia 14 de março. Estarei de volta consideravelmente antes disso. Lee parecia inseguro.
Mas esse recém-concluído com sucesso. Isso é mentira. Uma mentira altamente confusa. Olhe lá o aeroporto. A espaçonave aguardava sombria e imensa na penumbra. Hardin caminhou sobre a neve na direção dele. Na comporta de ar, virou-se com a mão estendida. Adeus, Lee. Detesto deixar você na frigideira assim, mas não confio em mais ninguém. Agora, por favor, fique longe do fogo. Não se preocupe, a frigideira já está quente demais. Vou seguir as suas ordens. Deu um passo para trás e a comporta se fechou. Isso que é braço direito, hein? Não se preocupe, eu tô pegando fogo aqui, mas eu vou fazer o que você me pediu. Eu vou grifar essa parte que ele deu adeus pro Lee. E a resposta do Lee, que chamou minha atenção. Capítulo 6, página 155. Opa, alguém tá mal-humorado, hein? Salvor Hardin não viajou para o planeta Anacreon, planeta do qual o reino tirou seu nome. Imediatamente, foi apenas no dia anterior à coroação que ele chegou, após ter feito visitas relâmpago a 8 dos maiores sistemas estelares do reino, parando por tempo suficiente apenas para conferenciar com os representantes locais da fundação. A viagem o deixou com a percepção opressiva da vastidão do reino. Ele era uma lasquinha, uma mosca insignificante, comparado com as vastidões inconcebíveis do Império Galáctico, do qual havia formado uma parte tão distinta, mas para alguém cujos hábitos de pensamento haviam sido construídos ao redor de um único planeta e um habitado esparsamente, o tamanho de área e população de Anacreon era assustador. Seguindo de perto as fronteiras da velha prefeitura de Anacreon, ele abraçava 25 sistemas estelares, 6 dos quais incluíam mais de um mundo habitável. A população de 19 bilhões, embora ainda bem menor do que no auge do Império, estava crescendo rapidamente com o aumento do desenvolvimento científico fomentado pela Fundação. E era apenas agora que Hardin se encontrava arrasado pela magnitude dessa tarefa. Mesmo em 30 anos, apenas o mundo capital havia recebido energia. As províncias externas possuíam áreas imensas onde a energia atômica ainda não havia sido reintroduzida. Mesmo o progresso que havia sido feito poderia ter sido impossível se não fosse pelas relíquias, ainda em condições de funcionamento deixadas pelo refluxo do Império. Quando Hardin chegou ao mundo capital, foi para encontrar todos os negócios normais absolutamente parados. Nas províncias externas haviam acontecido celebrações que ainda estavam ocorrendo, mas ali no planeta Anacreon, nenhuma pessoa deixava de participar febrilmente dos rituais religiosos agitados que anunciavam a chegada à maioridade de seu deus-rei Leopold. Hardin foi capaz de arrancar apenas meia hora de um Verisoft apressado e esgotado, antes que seu embaixador fosse forçado a correr para supervisionar mais um festival do templo. Mas essa meia hora foi basicamente proveitosa e Hardin se preparou para os fogos de artifício na noite bem satisfeito. No todo, ele atuava como um observador, pois não tinha estômago para as tarefas religiosas que, sem dúvida, teria de executar se sua identidade fosse descoberta. Então, quando o salão de baile do palácio se encheu com uma horda reluzente da mais alta e exaltada nobreza do reino, ficou encostado na parede, pouco notado ou totalmente ignorado. Ele havia sido apresentado a Leopold como mais um entre vários e de uma distância segura, pois o rei ficava de lado em grandeza solitária e impressionante, cercado por seu brilho mortífero de aura radioativa. E em menos de uma hora, esse mesmo rei tomaria seu lugar no trono maciço de liga de ródio irídio, com incrustações de ouro e pedras preciosas. Então, com o trono e tudo, iria erguer-se majestosamente no ar, deslizando sobre o chão para flutuar perante a grande janela, da qual a grande massa de plebeus poderia ver seu rei e gritar até quase a apoplexia. O trono não seria tão maciço, claro, se não tivesse o motor nuclear blindado embutido. Passava das 11 da noite. Hardin tentava se equilibrar na ponta dos pés para melhorar sua vista. Resistiu ao impulso de ficar em pé numa cadeira. Ele quis ficar em pé na cadeira, mas ele aguentou à vontade. Então viu Welles abrindo caminho por entre a multidão em sua direção e relaxou. O progresso de Welles era lento. Quase a cada passo ele tinha de dizer uma frase simpática a algum nobre, reverenciado, cujo avô havia ajudado o avô de Leopold a usurpar o reino,
recebendo o título de duque por isso. E então ele se desembaraçou do último nobre uniformizado e chegou até Hardin. Ai, começou. O que ele vai fazer agora? Seu sorriso se abriu, retorcido, e os olhos escuros brilharam de satisfação sobre as sobrancelhas grisalhas. Por um segundo eu esqueci que ele era velho. Esqueci que o Ellis também era velho. Meu caro Hardin, ele disse em voz baixa, você deveria esperar entediar-se, já que se recusa a anunciar sua identidade. Não estou entediado, Alteza. Isso tudo é extremamente interessante. Não temos espetáculos que se comparem em términos, o senhor sabe. Sem dúvida, mas você gostaria de ir para meus aposentos privados, onde poderemos conversar mais e com uma privacidade consideravelmente maior? Certamente eu não ia. Vai que esse cara me mata. Eu não ia. Mas tudo bem. De braços dados, os dois subiram de bracinho dado. Olha, que amizade! De braços dados, os dois subiram na escadaria. E mais de uma duquesa viúva olhou fixamente surpresa, imaginando qual seria a identidade daquele estranho, insignificantemente vestido e de aspecto desinteressante, sobre o qual tamanha honra estava sendo derramada pelo príncipe regente. Nos aposentos de Wellis, Hardin relaxou em perfeito conforto e aceitou com um murmúrio de gratidão o copo de bebida alcoólica que lhe fora servido pela mão do próprio regente. Não beberia também, ele tá confiando demais, gente. Vinho de Locres, Hardin, disse Wellis. Das adegas reais, de qualidade mesmo, tem 2 séculos de idade. Foi colocada para descansar 10 anos antes da rebelião zeoniana. É uma bebida verdadeiramente majestosa, Hardin concordou educadamente. Alepold I, rei de Anacreon. Eles beberam e Wellis acrescentou neutro, depois da pausa. Que logo será imperador da periferia e depois, quem sabe, a galáxia poderá um dia ser reunificada. Sem dúvida. Por Anacreon? Por que não? Com a ajuda da Fundação, nossa superioridade científica sobre o resto da periferia seria indiscutível. Hardin colocou seu copo vazio sobre a mesa e disse: Bem, sim, só que, claro, a Fundação está obrigada a ajudar qualquer nação que solicite auxílio científico, devido ao alto idealismo de nosso governo e o grande propósito moral de nosso fundador, Harry Seldon. Somos incapazes de favoritismo. Não podemos evitar isso, Alteza. Tô sentindo que esse cara tá levando ele pra uma armadilha. O sorriso de Wellis aumentou. Ah lá, tá levando ele pra uma armadilha. O espírito galáctico, para utilizar a expressão popular, ajuda quem se ajuda. Eu entendo que, se deixada por conta própria, a Fundação jamais cooperaria. Eu não diria isso. Nós reformamos o Cruzador Imperial para vocês, embora meu conselho de navegação o desejasse para fins de pesquisa. O regente repetiu as últimas palavras ironicamente. Fins de pesquisa, sim. Mas se eu não tivesse ameaçado guerra, vocês não teriam consertado. Hardin fez um gesto depreciativo. Não sei. Eu sei. E essa ameaça sempre existiu. E ainda está de pé? Agora é um pouco tarde para falar de ameaças. Wellis havia olhado rapidamente para o relógio em sua mesa. Escute aqui, Hardin. Você já esteve em Anacreon uma vez antes. Na época você era jovem, ambos éramos jovens. Mas mesmo naquela época já tínhamos maneiras diferentes de olhar para as coisas. Você é o que chamam de homem da paz, não é? Então de um lado a gente tem a paz, do outro lado a gente tem a guerra. Acho que é isso que ele quer dizer. Suponho que sim. Pelo menos considera a violência um meio não econômico de se atingir um objetivo. Existem sempre melhores substitutos, embora eles possam ser um pouco menos diretos. Ai. Sim, já ouvi o seu famoso slogan: a violência é o último refúgio do incompetente. E, no entanto, o regente coçou uma orelha gentilmente numa abstração afetada. Ai, que coceirinha. Tipo isso. Ai, eu não me chamaria exatamente de incompetente. Hardin assentiu educadamente e não disse nada. Às vezes a melhor resposta é o silêncio, amigos. Já pensaram nisso? E apesar disso, continuou Wellis, sempre acreditei em ação direta. Acreditei em cavar um caminho direto para meu objetivo e seguir por aí. Já realizei muito assim e ainda espero plenamente realizar mais. Eu sei, interrompeu Hardin. Acredito que o senhor esteja cavando um caminho, como descreve, para si e seus filhos.
que leva direto para o trono. Deu no pé dele, hein? O Hardin. Considerando a morte infeliz do pai do rei, seu irmão mais velho, e o próprio estado precário de saúde do rei, ele está no estado precário de saúde, não está? O Ellis franziu a testa com um comentário e sua voz ficou mais dura. Você poderia achar interessante, Hardin, evitar certos assuntos. Pode-se considerar um privilegiado como prefeito de Terminus e querer fazer... comentários imprudentes, mas se os fizer, por favor, deixe a ideia de lado. Não me assusto com palavras. Minha filosofia de vida é de que as dificuldades desaparecem quando enfrentadas com ousadia. E jamais dei as costas a uma. Eu vou grifar isso daqui. Gente, ele é o completamente oposto do Hardin. O Hardin é tipo assim, céu, sol, pôr do sol. O Ellis é tipo escuro, fogo e terremoto. É completamente oposto. Totalmente oposto. Olha a filosofia de vida desse cara. Eu grifei a filosofia de vida dele, tá, gente? Não duvido. A que dificuldade em particular o senhor está se recusando a dar as costas no presente momento? A dificuldade, Hardin, de persuadir a Fundação a cooperar. Sabe, sua política de paz o levou a cometer diversos erros muito sérios, simplesmente porque você subestimou a ousadia de seu adversário. Nem todo mundo tem medo de ação direta, como você. Por exemplo, Hardin sugeriu. Por exemplo, você veio a Anacreon sozinho e me acompanhou até meus aposentos sozinho. Aí o que há de errado nisso? Nada, disse o regente. Só que, do lado de fora deste quarto há 5 policiais bem armados e prontos para disparar. Acho que você não pode sair, Hardin. O prefeito ergueu sobrancelhas. Não tenho nenhum desejo imediato de sair. Então o senhor tem tanto medo assim de mim? Gente, ele ameaçou o Hardin de morte ali. Não tenho nenhum medo de você, mas isso pode servir para impressioná-lo com minha determinação. Vamos chamar isso de atitude? Chame do que lhe agradar, Hardin disse com indiferença. Não vou me incomodar com o incidente, seja como for que decida chamá-lo. Tenho certeza de que essa postura mudará com o tempo. Mas você cometeu outro erro, Hardin, um erro mais sério. Parece que o planeta Terminus está quase inteiramente sem defesas. Naturalmente. O que temos a temer? Não ameaçamos os interesses de ninguém e servimos a todos igualmente. E enquanto permanecerem indefesos, o Ellis continuou, vocês gentilmente nos ajudam a nos armar, auxiliando-nos particularmente no desenvolvimento de uma marinha própria, uma grande marinha. Na verdade, uma marinha que, desde a doação do cruzador imperial, é bastante irresistível. Sua Alteza, o senhor está perdendo seu tempo, Hardin fez como se fosse levantar de sua poltrona. Se sua intenção é declarar guerra e está me informando do fato, permita que eu me comunique com o meu governo imediatamente. Sente-se, Hardin. Não estou declarando guerra e você não vai se comunicar com seu governo de jeito nenhum. Quando a guerra for travada, não declarada, Hardin, travada, a Fundação será informada pelas rajadas nucleares da Marinha Anacreoniana, sob a liderança de meu próprio filho, Nanau Capitânia Wells, que foi um dia um cruzador da Marinha Imperial. Hardin franziu a testa. Quando isso tudo irá acontecer? Se você está mesmo interessado em saber, as naves da frota partiram de Anacreon há exatamente 50 minutos às 11, e o primeiro tiro será disparado assim que eles avistarem Terminus, o que deverá ser ao meio-dia de amanhã. Você pode se considerar prisioneiro de guerra. É exatamente o que me considero, Sua Alteza, disse Hardin, ainda franzindo a testa. Mas estou decepcionado. O Ellis deu risada de desprezo. Isso é tudo? Sim, eu achava que o momento da coroação, meia-noite, o senhor sabe, seria a hora lógica de colocar a frota em movimento. Evidentemente, o senhor queria dar início à guerra enquanto ainda fosse regente. Do outro jeito, teria sido mais dramático. O regente ficou olhando fixo para ele. O quê? Pelo espaço? Você está falando? Não entende? O Hardin está esfregando na cara dele que sabia. O Ellis se levantou de sua... Não entende? Hardin perguntou suavemente. Eu havia preparado meu contra-ataque para meia-noite. O Ellis se levantou de sua poltrona. Você não vai blefar comigo. Não existe contra-ataque. Se está contando com o apoio dos outros reinos, esqueça. As marinhas deles, combinadas, não são páreo para nossa. Eu sei. Não tenho a intenção de disparar um só tiro. É simplesmente que há uma semana começou a se espalhar a notícia que,
À meia-noite de hoje, o planeta Anacreon entra em interdição. Interdição? Sim. Se o senhor não está entendendo, posso explicar. Cada sacerdote de Anacreon vai entrar em greve, a menos que eu dê ordens contrárias. Mas não posso fazer isso enquanto estiver incomunicável. E também não gostaria de fazê-lo se não estivesse. Inclinou-se para frente e acrescentou com súbita empolgação. Percebe, Sua Alteza, olha só, que um ataque à fundação não é nada menos que sacrilégio de mais alta ordem? O Elis estava visivelmente lutando pelo autocontrole. Caraca, eu vou grifar. Eu vou grifar toda a resposta do Hardin. Cara, o Hardin é muito esperto. Não me venha com essa, Hardin. Guarde isso para a multidão. Meu caro Elis, para quem você acha que eu estou guardando isso? Imagino que na última meia hora todos os templos de Anacreon têm sido centros de multidões, escutando o sacerdote, exortando-a sobre esse exato tema. Não há um homem ou uma mulher em Anacreon que não saiba que seu governo lançou um ataque maldoso e sem provocação contra o centro de sua religião. Mas agora faltam apenas 4 minutos para meia-noite. É melhor você descer para o salão do baile para acompanhar os acontecimentos. Vou grifar tudo isso, pessoal. Ah, não, minha tinta tá acabando. Quando minhas tintas não estão acabando, né? Eu estarei seguro aqui, com 5 guardas do lado de fora da porta. Reconstou-se em sua poltrona, serviu-se de outro cálice de vinho de inócris e ficou olhando para o teto com perfeita indiferença. Tirou onda da cara dele, pessoal. Tirou onda da cara dele! Chaures do céu. E da terra. O Hardin tirou onda agora. Tirou total onda com a cara do Elis. O Elis soltou um impropério. Pra quem não sabe, o impropério é uma palavra feia, um palavrão. E saiu em disparada porta fora. Um burburinho abafado havia caído sobre a elite que ocupava o salão de baile, quando um caminho amplo foi aberto até o trono. Agora Leopold estava sentado nele, as mãos firmes em seus braços, a cabeça erguida, o rosto congelado. Os imensos candelabros haviam diminuído de intensidade na difusa luz multicolorida das minúsculas lâmpadas nucleares, cravejadas no teto abobadado. A aura real brilhava bravamente, levantando-se bem alto sobre sua cabeça para formar uma coroa incandescente. O Elis parou na escada. Ninguém o viu. Todos os olhos estavam fixos no trono. Ele cerrou os punhos e permaneceu onde estava. O blefe de Hardin não o levaria a cometer nenhum ato estúpido. E então o trono se mexeu. Sem emitir um ruído, ele se ergueu e começou a flutuar. Saiu do pedestal, desceu lentamente as escadas e então, horizontalmente, a 5 centímetros do piso, começou a se encaminhar na direção da imensa janela aberta. Ao som do sino grave que significava meia-noite, ele parou diante da janela e a aura do rei morreu. Por um segundo congelado, o rei não se moveu, o rosto contorcido de surpresa sem uma aura meramente humano. Então o trono balançou e caiu no chão, com um estrondo, no instante em que todas as luzes do palácio se apagaram. Através do burburinho, dos gritos e da confusão, a voz de touro de Elis soou. As lanternas! Peguem as lanternas! Ele saiu empurrando a multidão, para a esquerda e para a direita, e forçou o caminho até a porta. Do lado de fora, os barcos palacianos haviam corrido para a escuridão. De algum modo, as lanternas foram trazidas de volta ao salão de baile. Lanternas que seriam usadas na gigantesca procissão de tochas pelas ruas da cidade após a coroação. De volta ao salão do baile, os guardas entraram enxameando com tochas azuis, verdes e vermelhas, onde a estranha luz iluminava rostos assustados e confusos. Não aconteceu nada demais, gritou Elis. Fiquem nos seus lugares, a energia voltará num instante. Virou-se para o capitão da guarda, que prestou continência rígido. Continência? O que foi, capitão? Sua Alteza, foi a resposta instantânea. O palácio está cercado pelo povo da cidade. O que eles querem, ronou Elis? Um sacerdote está à frente deles. Foi identificado como o sumo sacerdote Polly Verisoft. Ele exige a soltura imediata do prefeito Salvor Hardir e o término da guerra contra a fundação. O relatório foi feito no tom sem expressão de um oficial, mas seus olhos se moviam inquietos. Elis gritou. Se alguém da ralé tentar passar pelos portões do palácio, desintegre-o. Por ora, nada mais.
Deixe que uivem, amanhã haverá um ajuste de contas. As tochas haviam sido distribuídas e o salão do baile estava novamente iluminado. Welles correu até o trono, ainda em pé ao lado da janela, e arrastou Leopold assustado e com o rosto branco como cera, para que ficasse em pé. Venha comigo, lançou um olhar pela janela. A cidade estava escura como um piche. De lá de baixo vinham os gritos confusos e roucos da multidão. Só na direção da direita, onde ficava o templo Argólida, havia iluminação. Zangado, soltou um palavrão e arrastou o rei para longe dali. Welles irrompeu em seus aposentos com os 5 guardas nos calcanhares. Leopold vinha logo atrás, olhos arregalados, mudo de tanto pavor. Imagina, o moleque caiu de não sei quantas alturas pro chão. Me assusta o fato dele não ter se machucado mais, além de ter assustado. Hardin, disse Welles, você está brincando com forças grandes demais para você. O prefeito ignorou o regente, na luz perolada da luminária nuclear de bolso ao seu lado. Ele permaneceu sentado, um sorriso ligeiramente irônico no rosto. Bom dia, Vossa Majestade, disse a Leopold. Meus parabéns por sua coroação. Eu vou grifar essa parte. Em que ele ignora o Welles e fala só com Leopold. Caraca. Hardin, Welles gritou novamente. Ordene que seus sacerdotes voltem ao trabalho. Hardin levantou a cabeça com frieza. Ordene você mesmo, Welles, e veja quem é que está brincando com forças grandes demais. Nesse exato momento, não há uma só roda girando em Anacreon. Não há uma luz acesa, a não ser nos templos. Não há uma gota d'água correndo, a não ser nos templos. Na metade do planeta, onde é inverno, não há uma partícula de calor, a não ser nos templos. Os hospitais não estão aceitando mais pacientes. As usinas de energia fecharam. Todas as naves estão no chão. Se você não gostou, Welles, mande você que os sacerdotes voltem ao trabalho. Eu não quero. Pelo espaço, Hardin, eu farei isso. Se é para ser um duelo, que seja. Vamos ver se seus sacerdotes podem resistir ao exército. Esta noite, todos os templos do planeta serão postos sob a supervisão do exército. Muito bem. Mas como você vai dar as ordens? Todas as linhas de comunicação do planeta estão desligadas. Você vai descobrir que nem as ondas, nem as ultra-ondas funcionam. Na verdade, o único comunicador do planeta que funcionará, fora dos templos, claro, é o televisor bem aqui, nesse aposento, e eu o ajustei apenas para a recepção. Welles lutou em vão para recuperar o fôlego, e Hardin continuou. Se quiser, posso mandar seu exército até o templo Argólida logo ali fora do palácio e usar os aparelhos de ultra-ondas ali para contatar outras partes do planeta. Mas se fizer isso, receio que o contingente do exército será feito em pedaços pela multidão. E então, quem protegerá seu palácio, Welles? E suas vidas, Welles? Welles disse sério. Nós podemos esperar, seu demônio. Ainda xingou ele. Vamos resistir até o fim. Que a multidão uive e a energia acabe, mas nós resistiremos. E quando chegar a notícia de que a fundação foi tomada, sua preciosa multidão vai descobrir o vácuo sobre o qual a religião deles foi construída. Desertará seus sacerdotes e se voltará contra eles. Eu lhe dou até meio-dia de amanhã, Hardin, porque você pode deter a energia Anacreon, mas não pode impedir minha frota. Sua voz soltou um coachar exultante. Eles estão a caminho, Hardin, com o maior cruzador que você mesmo ordenou que fosse consertado na ponta. Hardin respondeu tranquilo. Sim, o cruzador que eu mesmo ordenei que fosse consertado, mas à minha maneira. Nossa. Digo, Welles, você já ouviu falar em transmissor de hiperondas? Não, estou vendo que não. Bem, em cerca de 2 minutos você saberá o que um deles pode fazer. O televisor ligou enquanto ele falava e ele se corrigiu. Não, em 2 segundos. Sente-se, Welles, e escute. Nossa! Esse sabe brigar. Você declarou guerra? Então beleza. Mas vai ser a guerra do meu jeito. É tipo isso. Meus amores, a gente vai parar na página 166, no capítulo 7. Que babado, hein? Que o Hardin respondeu à altura aqui do Welles. Vocês esperavam isso? Passada aqui, pessoal. E é isso. Ai, gente. Tô querendo continuar lendo, mas não dá. Hoje, por incrível que pareça, não vai dar pra continuar. Mas é isso. Página 166, repetindo aqui para vocês, capítulo 7. Nosso lindo livro Fundação.
E essa é a nossa aventura coletiva. Achavam que o Hardin ia responder à altura ou que ele se deixaria levar? Por um segundo eu achei que ele se deixaria levar. O que vocês acham do Cermak e dos outros? Acha que eles são novos demais para entender uma estratégia de guerra? E uma estratégia de guerra tão polite, tão polida, que nem a do Hardin? Comenta aí embaixo pra mim. Não esquece do seu like também. Eu sou a Leti e até a próxima.